gente, muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Gente, quando eu te vi, eu falei, que? Já estava assim. E ela pititica, gente, há 7 anos atrás que eu conheci ela, meu Deus. Mas eu estou muito feliz de voltar, né? Que eu já dei aula aqui em 2011, depois em 2015 de novo, né? Eu gosto muito de dar aula, mas muito mesmo, porque para mim é o melhor jeito de aprender. Então toda vez que eu ensino, eu aprendo. Porque para tentar explicar o que passa nessa cabeça aqui, eu tenho que ficar tentando traduzir outras palavras, né? Para que as pessoas entendam minha loucura. Então daí eu já começo a aprender. E na sequência, vocês fazem perguntas tão incríveis e tão boas e que a gente não sabe responder, que a gente tem que ir lá procurar saber, né, para poder aprender. E outras vezes, vocês trazem perspectivas que a gente nunca tinha imaginado. A gente, às vezes, tem uma leitura muito viciada das coisas, né? A gente está acostumado a entender sempre daquele jeito. Aí chega o aluno e ele vai e traz uma perspectiva toda nova que a gente nunca tinha pensado. Então é muito bom essa interação aí de uns com os outros, né? Isso é riquíssimo. E por isso que eu gosto da aula. Porém, eu acho que eu não me adaptei muito às formalidades da academia. Não que eu acho que a faculdade não vale a pena. Eu é que não me encaixo muito bem em coisas muito formais. Então, eu não dei muito conta. E aí eu fui inventando lugares onde eu pudesse realizar esse meu desejo, né, de transmitir aquilo que eu gosto de aprender. Aí eu inventei, junto com os colegas meus, o litoral psicanalítico. Não sei se vocês já ouviram, a gente faz eventos aqui na cidade, a gente já foi mais ativo, assim, antes da pandemia, a gente fazia seminários, a gente encontrava sempre, depois a gente, a pandemia deu uma coisa aqui, alguma coisa aconteceu, que eu não sei direito o que, a gente está um pouco morno, mas a gente ainda gosta muito de organizar eventos. Então, quando vai falar organizar evento, o litoral movimenta. Vamos fazer um livro, o litoral movimenta. Tanto é que eu trouxe aqui para vocês um livro nosso, que eu vou sortear no final, né, que a gente teve a alegria de conseguir publicar isso aqui. Né, não foi nada fácil, né, foram, acho que quase uns 4 anos, tentando fazer um trenzinho desse tamanho. Mas é porque no começo a gente não sabe o que a gente fez de um modo equivocado, depois a gente teve que revisar tudo, porque foi uma transcrição, né? A gente transcreveu o primeiro simpósio que a gente fez aqui em Oliveira, que foi em 2016. Aí a gente transcreveu à mão, que a gente não conhecia os aplicativos de hoje. Hoje em dia já tem coisa que digitaliza a voz, né? Rapidinho, então a gente ia pausando, escrevendo. Até tem que dar o crédito todo ao Jailson, ao psicanalista Jailson, porque ele fez a maior parte. Eu fiz só 10 minutos de 2 horas de encontro ou mais, e eu achei inteiro. Parabéns a ele, eu falo até hoje, assim, parabéns você que fez isso na raça, né? E agora a gente já está com os outros aí já digitalizados, graças à tecnologia. Então, nisso a gente ainda é muito bom, eu acho, a gente gosta muito de fazer isso, sabe? São os jeitos da gente fazer o saber circular, que foi a Joyce falou tão bem para vocês, né? A gente transforma o mundo a partir dessas coisas que a gente transmite, né? O que é transmissão? Por que eu pus essa palavrinha no meio do mini curso que eu coloquei, né? Educação como um modo de transmissão da cultura. Então, entre a educação e a cultura tem uma transmissão aqui. Então, eu já queria trazer, esclarecer o que é a transmissão. Transmissão não é um ensinamento, ele vai para além um pouco de só ensinar, passar conhecimento. Né? Quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou trazendo um ensinamento, mas eu também posso ou não, porque a transmissão nem sempre acontece, transmitir algo mais nessa minha fala. A transmissão tem a ver com o que está nas entrelinhas do que a gente diz. Né? Tem 2 palavrinhas que eu gosto muito, enunciado e enunciação. Enunciado é isso que está aqui, eu estou falando e está todo mundo entendendo. Enunciação é o que está por baixo, é aquilo que
dizendo sem saber o que eu estou dizendo. Nos meus gestos, nas palavras que eu confundo, ou em coisas que eu falo ou faço. É aquilo que está nas entrelinhas. Nós, os canalistas, a gente quer a enunciação. A gente quer o que está debaixo do enunciado. Então é como assim, se tivesse o enunciado, que é isso que todo mundo vê, que a gente vê claramente, e tem a enunciação, que é isso que está debaixo do enunciado. Então, essas entrelinhas, esse que está subentendido. Então, na educação, vocês vão transmitir alguma coisa que está tudo na ordem da consciência, mas tem algo que vocês vão transmitir que está aqui por baixo, que é da ordem do inconsciente. E ele existe, a gente querendo ou não. O inconsciente fala o tempo inteiro, ele se mostra o tempo inteiro. A diferença é que não tem quem escuta. A gente só tem essa escuta lá dentro do consultório. Eu aqui não estou escutando o conselho de ninguém, vou ficar tranquilo, gente. Eu não analiso fora do consultório. Não mesmo, não pode, né, gente? Eu sei porque eu tenho colega, né? Eu tenho colega que fica analisando a gente, é chato demais. Então, eu não faço isso a não ser que eu seja autorizada, né? E as pessoas me autorizam, é só lá no consultório, né? Aqui eu não tenho autorização de ninguém para fazer isso. E não vou fazer, estou aqui para outra coisa, né? Mas eu poderia não estar analisando, mas tentar captar o que está sendo, né? Qual é a enunciação que está por aí nesse enunciado, né? Nesse dito, o que não está sendo dito. Então, por que é importante saber que a gente transmite alguma coisa? Para a gente estar divertido, né? Do que a gente está deixando escapar. E aí agora eu vou trazer a cultura. E aí eu vou daqui a pouco juntar com os dois. O que vocês acham que é cultura? Quando vocês ouvem falar de cultura, o que vem na cabeça de vocês? Que vem passando de geração em geração. Bom, que vem passando de geração em geração. As danças. A forma familiar, o que a gente traz da família. Sim. Cultura é um canal, né? A manifestação de um povo, né? Ao modo, tipo, fazer coisas, vamos supor, de dar lá da escola dramática, que é o colgado, tem outras coisas também, as tradições que vêm, não só tipo, passando de geração de família, mas também dos povos mais antigos ainda, que vem passando. Sim. E aí legal que vocês trouxeram o conceito ampliado de cultura, né? Porque a gente às vezes também tende a entender a cultura como assim, a fulana é culto e esse aqui é não culto, né? Alguém tem cultura e outros não têm cultura, né? Vocês já ouviram isso também? Essa diferenciação ela é muito perigosa, então eu vou partir por ela, porque ela justifica até o nome que a gente escolheu dar para o entrelugar, né? Esse espaço que apoia o nosso desejo de trabalho, meu, da Joyce e de tantas outras aqui de Oliveira, e já acolheu também de outros lugares via online, né? Que a pandemia ensinou a gente a isso. Entrelugar, ele vem, eu achei eu quis trazer os livros para vocês verem, né? Porque a gente não está vendo muito livro físico mais, né? Eu falei, vou levar os livros para as meninas verem, depois vocês podem folhear. Aqui foi onde eu entendi o conceito de entrelugar, mas onde eu escutei a primeira vez foi numa análise dos textos do Guimarães Rosa. O entrelugar começou a história dele chamado Veredas. Então, quando eu, né, na solidão, no desamparo, olhando o nosso desejo tem um quê de solidão, viu, gente? Que só a gente entende, ninguém mais entende, então a gente às vezes tem que dar um caminho sozinho. Olhando aquilo ali, o negócio já estava tudo quase
pronto, não tinha nome. E eu falava assim, gente, o menino não tem nome. Né? E eu olhando aquilo, me veio à mente, né, que na aridez da vida, na aridez do sertão, as veredas vão encontrando seu caminho. Elas vão fazendo, veredas são as águas, né? Que lá no sertão ela vai encontrando o caminho dela. E eu achei aquilo formidável, porque era exatamente isso que estava acontecendo, né? Na aridez da vida eu estava encontrando, né, as minhas veredas, porque toda vida é árida, toda vida tem um ponto de aridez. Como a Joyce falou bem, né? Tem algum ponto de igualdade, mas não de equidade, apesar de toda vida ter a sua aridez, cada um experimenta ela de uma maneira. Então, eu tenho a minha dureza da vida e cada um tem aqui o ponto que eu falo assim, isso aqui é muito duro, cara. A gente tem sofrimento, é inerente ao ser humano sofrer, a gente não é plenamente feliz o tempo inteiro, isso é impossível. Isso é só para vender curso na internet, né? Isso é só para vender medicamento. Porque no mais, a vida é dura. Às vezes a gente vem pra cá angustiado, com problema, mas aí a gente está fazendo uma coisa que gosta, a gente dá uma pausa, esquece, depois volta. Mas aquele momento ali virou as veredas, né? Então, o Guimarães Rosa ele teve presente aí na nossa vida do Veredas o tempo todo. E quando, na pandemia, a gente começou a fazer uma reformulação, a gente viu que o Veredas não nomeava mais a complexidade que estava acontecendo ali. Foi ali que eu tive um insight, eu falei assim, isso aqui agora é um entre-lugar. Porque eu lembrei do José Wisniewski, é um músico que também escreve, muito bom, e ele analisa, né, o Guimarães muito assim, ele é muito formidável. E ele fala que na obra de Guimarães a gente sempre tem o encontro do letrado e do não letrado, até arrepio, né? Do da cidade e do campo, do dito com cultura e do dito sem cultura. E eu vou pôr muito entre aspas, porque é lá no Guimarães que subverte isso. Porque entre o letrado e o não letrado, nesse entrelugar, é que a cultura acontece. É no encontro entre um e outro. E aí eu entendi que o entrelugar era isso, um encontro entre pessoas que nesse encontro, que nesse meio acontece um troço que nem sempre a gente entende, mas às vezes é uma ligação muito forte, é uns trabalhos muito bons, às vezes é uns insights maravilhosos. E ali a gente transforma, né? A gente transforma o meio, transforma a gente mesmo, a gente se vê nesse produto, desse trabalho, né? Então, a cultura, ela está no entrelugar. Por isso é que eu interpreto assim, tá, gente? Quem depois vai ver aí no vídeo, né? Vocês podem até dar outra interpretação. Mas eu interpreto que o lugar da cultura, qual que é o local da cultura? O local da cultura é no entrelugar. A cultura acontece no encontro. Sem encontros não teria cultura. A gente ia ter eu com uma ideia, o outro com outra ideia, e isso não formaria uma cultura. A gente passa de geração em geração o que a gente encontrou, né? Que a cultura é o que passa, não é? E a cultura é o que passa. A cultura é a dança, é o carnaval, é tudo isso. E isso só se passa porque a gente foi se encontrando uns com os outros. Só que nesses encontros a gente se modifica e a cultura modifica. A cultura muda todo dia. Então, esse conceito ampliado de cultura, ele é muito importante, porque aí a gente não tem mais os cultos e os não cultos. Todos são cultos, todos têm cultura, todo mundo tem cultura, por mais que você não concorde com ela. Não é que você não concorda com ela, que ela não faz parte do seu universo cultural, que ela não é cultura. Então, o funk é cultura? É cultura. Música sertaneja é cultura? É cultura. Os desafios de rima que os jovens fazem, né? Os desafios lá isso é cultura. Isso tudo é cultura. Do mesmo forma que Guimarães Rosa é cultura, que Chico Buarque é cultura. Não tem mais culto e menos culto. Eu também gosto muito de psicologia do trabalho, né? Eu faço uma formação autônoma em psicologia do trabalho. Autônoma que é da universidade. Como eu falei, eu não acho muito informalidades. Aí eu consegui fazer isso com o meu professor, porque também eu não encontrei
a pós-graduação no que eu queria, porque é saúde mental e trabalho, mas um novo viés que não é ensinado em nenhum lugar. Não é que eu sou melhor não, gente, é por causa de uma visão que eu tenho assim, de mundo, que é muito parecida com a de um professor meu que dá uma aula no curso. Ele não tem uma graduação do jeitinho que eu queria, então eu faço isso aí independente com ele. E lá um dia ele fez uma correção, que eu falei que eu não fazia arte, eu fazia artesanato. Eu nunca vi a cara dele tão dura pra mim, né? Que ele falou assim, então, você tem que romper com isso, porque artesanato é arte, não existe esse negócio de uma coisa mais nobre ou menos nobre. Isso aí é tão antigo, Marina, eu me senti muito envergonhada, né? Que eu me acho tão moderna e eu reproduzi um pensamento antigo. Então, e aí toda hora que eu penso nisso, de vai ter uma arte menor, né? Eu vou me divertindo disso, sabe? Tipo assim, olha, isso também é arte, né? Isso também é cultura. Então, culturalmente, a gente foi treinado e acostumado a pensar que existe algo mais nobre e algo menos nobre, algo mais culto e algo menos culto. Algo que está certo culturalmente e algo que está errado. Então, cultura tem a ver com o que se transmite, com o que é ensinado, com o nosso modo de ser e viver nesse mundo. Então, se eu tivesse que definir cultura, hoje, eu definiria como um modo de ser no mundo, de um pequeno grupo, de um povo, ou uma cultura familiar. Porque, como vocês falaram bem, tem as culturas ensinadas em família. Então, tem a cultura da família, tem a cultura daquela cidade, tem a cultura daquele país, tem a cultura daquele continente, etc. Então, é um modo de ser no mundo. E isso não é pouca coisa, não, gente. Vai falar, não, que conceito mais chinfrinho. Mas o que é mais interessante, gente, é o nosso modo de ser no mundo. A coisa mais interessante que tem, gente, é o nosso modo de ser. Aliás, é com isso que a gente vive, é com isso que a gente namora, é com isso que a gente trabalha, é com isso que a gente está aqui hoje. Cada uma de vocês está aqui com um modo de ser. Então, o nosso modo de ser, ele é o que conta. É com ele que a gente fica alegre, é com ele que a gente fica triste. Então, cultura, para mim, é um modo de ser no mundo. E aí, cada um vai ser atravessado por ela. Agora, vamos juntar, né, na educação. Como é que a gente trabalha as culturas, as diversas culturas, que a gente já nem pode mais falar no singular, a gente vai ter que falar no plural, né? São culturas. Como é que a gente trabalha as culturas na educação? Algo a gente tem que prestar muita atenção, que é a transmissão. E aí eu vou trazer um recorte que é de onde eu mais posso falar, tá? Porque é onde eu mais estudo. Não posso falar das outras coisas porque é onde eu menos sei. Mas hoje em dia, tá lá os parâmetros curriculares. Antigamente eu até sabia esses nomes, agora acho que é parâmetros curriculares, né? Que determinam o que ensina em cada série. Tá lá que hoje a gente tem que ensinar para as crianças sobre a África. E tem mesmo. Por quê? Por que a gente tem que ensinar? Porque é preciso a gente trazer para as crianças e para o nosso Brasil de onde é que a gente veio. Porque até então foi ensinada uma história muito romantizada, né? Hoje em dia, que eu falo com o povo, que eu tenho a alegria de participar do Encontro Cultural Brasileiro de Oliveira, que é um grupo daqui de Oliveira, que é um grupo maravilhoso. Né? Se vocês querem entender o que é racismo estrutural, o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer, tem que seguir esse povo lá no Instagram. E aí, daí, começar a acompanhar as atividades. Porque se eu entendi o que é isso, hoje foi graças a eles. Principalmente elas, né? Que são 4 irmãs oliveirenses que fundaram esse grupo. E lá, quando eu fui inserida nesse grupo, eu entendi muita coisa. E é preciso saber também que a gente precisa aprender, né? E aí, depois que eu entendi, hoje em dia eu falo assim, misericórdia, eu acredito, por exemplo, minha família tem um tal de falar que a gente é descendente de português, mas eu não consigo nem falar isso hoje mais, porque eu tenho uma vergonha de ter como antepassados esse povo que veio aqui e matou
nasce uma cagada. Não foi nada bonito. Não é nada bonito quando a gente entende que desbravar os 7 mares e dizimar um povo em nome de conquista de terra não tem vantagem nenhuma. É muito ridículo até. E a gente precisa contar essa história para os meninos, não pode fazer o que fizeram com a gente, não. De a gente achar que a história era bonita, né? A gente querendo ser descendente do Dom Pedro. Então, que merda. Me perdoa a palavra, gente, mas eu não consigo falar outra. E aí eu fico pensando assim, como que o Brasil pode dar certo se a gente já nasceu errado? Eu ainda acredito que o Brasil pode dar certo, viu, gente? Graças a nós, que a gente tem que ressignificar essa história para dar certo. Mas um país que já nasceu explorando, que já nasceu achando que a gente tem que tirar uma vantagem explorando os outros, é claro que a gente reproduz o quê? Essa cultura. Sem nem perceber, a gente reproduz essa cultura de que a gente, para levar vantagem, tem que explorar os outros. A gente nasceu assim, há 500 e tantos anos atrás. A gente começou desse jeito. Como é que muda? A partir da cultura. Então é a mesma coisa, gente. O mesmo é a cultura. A nossa salvação é pela educação e pela cultura também, de ressignificar a cultura. E a educação é onde a gente pode fazer essa ressignificação, onde a gente pode transmitir essa nova cultura. Aí eu vou usar a palavra transmitir e não ensinar, que agora vocês vão entender por quê. Está lá no meu cronograma que eu preciso ensinar a África. Só que eu fui lá e aprendi só uma coisinha do Google que eu digitei lá e levei para os meus alunos. Com todos os meus preconceitos, com todos os meus achar que a luta antirracismo é um mimimi. O que vocês acham que uma professora vai transmitir para os alunos dela na hora que ela estiver ensinando a África? Ela vai conseguir transmitir que a África é um país potente, que a gente só não é mais fudido enquanto Brasil por causa dos negros? A professora vai conseguir transmitir isso se ela for lá só com uma pesquisinha? Ela vai lá, vai ensinar que a África é um continente, que tem não sei quantos países, que tem tal e tal dança, que tem não sei o quê. Mas e a transmissão? Que é o que conta, na minha opinião, porque pesquisar e descobrir isso é só dar um Google. É fácil, os meninos hoje dão mais Google que a gente. Mas e a transmissão? Né? De falar, que povo mais fantástico, olha o que eles sabem fazer, olha o que eles ensinaram pra gente. É graças a essa potência desse povo que a gente aprendeu a resistir, que brasileiro é alegre, que brasileiro resiste a todas as tempestades, porque esse povo resiste desde quando chegou aqui. E é graças a eles que a gente sabe fazer isso, não é graças ao europeu, não. E aí a gente tem uma cultura toda eurocentrada, que o chique mesmo é lá no Museu de Louvre. Tá, eu quero ir lá um dia, mas não é assim também, não. Não, lá tem coisa interessante? Tem. Mas tem muita coisa interessante na África, tem muita coisa interessante na Ásia, tem muita coisa interessante em outros lugares, tem muita coisa interessante nesse Brasil. Não é só lá, não, né? Agora, só eles que estão certos, só eles que sabem fazer as coisas, só eles que são inteligentes, só eles que têm ambiente limpinho. Nossa, lá é tão limpo, na Europa é tão não sei o quê. Tá, gente, é um modo de ser deles, é a cultura deles. Mas e a cultura dos outros povos? Até quando a gente vai ficar transmitindo para os nossos filhos que o que vale é só o euro cêntrico? Ou o dólar cêntrico? Até quando? Até quando que a gente vai transmitir para o nosso menino que o ouro é na Disney? Só. Não estou nada contra quem vai. Mas eu acho que eu vou ser igual, que eu adoro ele, gente, Ariano Suassuna. Tem um vídeo ótimo dele que ele fala assim, tem uma mulher que o povo divide quem foi à Disney e quem não foi à Disney. E que ele era da turma que não foi à Disney, que ele foi jantar com uma pessoa e uma mulher ficou falando, o senhor com certeza já foi à Disney. Ele falou assim, não, eu nunca fui nem nos Estados Unidos. Você nunca foi à Disney? Aí ele ficou chocado, tipo assim, essa mulher só divide o mundo, quem foi e quem não foi à Disney. Olha que universo cultural limitado dessa pessoa.
É um universo cultural limitado, porque ela reconhece só uma cultura. E as outras? Só que percebe que se a gente não ressignificar com a gente mesmo, a gente não vai conseguir transmitir isso para ninguém. Se eu estivesse aqui falando para vocês, quando eu entrei no encontro de 2018, eu dancei com o gato a primeira vez em 2018 e entrei no encontro de cultura. Então eu danço reinado na guarda de Nossa Senhora das Mercês, é lá que eu aprendo, e o encontro de cultura. Eu devo isso muito ao reinado também, tudo que eu aprendi. Eu estaria falando de outra forma da África. Eu ia estar falando da potência, eu ia estar falando de tudo isso, mas eu ia estar com o discurso da igualdade, porque eu não via diferença. Porque eu nunca vi diferença entre homem e mulher, gay, não gay, preto e branco, mas isso não é bom não. A gente tem que reconhecer que não há igualdade, ou há igualdade, não há equidade. A Joyce sabe isso um pouquinho. Essas palavrinhas me confundem. Eu tinha essa visão que realmente eu não via diferença. Eu fazia capoeira uma época, eu fiz 7 anos de capoeira. E eu lembro que um dia lá eu ia em tudo quanto é treino, eu ia em tudo quanto era evento, eu treinava nessa cidade inteira. E teve uma vez, uma época, que alguém comentou assim comigo, que isso é engraçado, você é a única mulher que treina nesse grupo. Aí eu olhei e disse, nossa, é mesmo. Eu não tinha me dado conta que eu era mulher. Porque eu não vejo diferença. Eu chegava lá e jogava com eles. Não via diferença aqui. Nem essa diferença. E aí o que eu transmitia? Né? Eu conseguia ver, eu conseguia transmitir o que eu conhecia, que é o tal sujeito do inconsciente, que é o com quem eu trabalho, né? Que é o que está por debaixo do enunciado. Né? E aqui realmente, o sujeito inconsciente ali a gente não tem gênero, não tem sexo, não tem idade, não tem cor. Aqui no sujeito do inconsciente não tem mesmo não. Mas esse sujeito só se constitui a partir do gênero, a partir do sexo, a partir da cor, a partir de onde a pessoa vive, a partir da cultura que ela vive. Então, eu comecei a entender que o nosso jeitice, a nossa subjetividade, que é o que eu trabalho como psicanalista, era altamente influenciado por tudo isso que a gente vive. Ele se constitui a partir disso. Então, não existe enunciado sem enunciação. Então, se a gente pensar assim, que o nosso corpo é o nosso enunciado, que é o que está todo mundo vendo. Mas o que eu experimento nele é a enunciação, que isso aí é mais íntimo, mais meu, e só dá para captar nas entrelinhas. Então, a gente vai falar que a cor da pele não influencia? Claro que influencia. E olha que existe essa briga, viu, gente? Ainda estamos em discussão. A psicanálise ainda está discutindo se isso influencia ou não. Pasmem. Eu fiquei pasmada no último encontro que a gente teve, nacional, de gente gabaritada, fodástica, sabe? Com análise na França, questionando essas coisas. Eu fiquei bege, eu falei assim, tá vendo como que a gente precisa mesmo começar a transmitir alguma coisa, porque quem está questionando isso é porque ainda está no nível do enunciado, está no nível só do ensinamento, ele não captou a transmissão, aquilo que é dito nas entrelinhas. Porque a gente só conseguiu entender que a cor da pele influencia no tal inconsciente porque a gente começou a escutar. E eu só comecei a escutar depois que eu me dei a chance de aprender com o encontro de cultura. Então, como que uma professora transmite a África se ela não vai lá escutar o negro para entender que não é mimimi? Como que uma professora vai ensinar sobre os indígenas se ela não se dá o trabalho de escutar um indígena falando? E entender qual que é a causa dele. Que ele tem mesmo que lutar pela terra, porque a terra é dele desde sempre. Quem invadiu isso aqui foi a gente. A terra é dele desde sempre. Só que se a gente não for lá escutar o indígena, a gente não for lá escutar o negro, a gente não for escutar a cultura deles, o que é? Mimimi. Não existe. Existe racismo. Aí começa essa história mais cabulosa do mundo. Mas existe racismo reverso. Gente, nunca. Vai entender o que é racismo primeiro, para depois falar uma bobagem dessa. Não tem como ter o racismo reverso, porque o branco nunca foi explorado. Mas tem um branco explorado lá na padaria, fulano de tal. Nossa, uma vez eu
Eu ouvi isso, eu não sei se eu ouvi ou se fui eu que pensei, tá? Mas um branco é porque ele não fez muita parte dele, porque a sociedade já favorece a gente muito. Se a gente está tão mal assim, foi porque a gente não fez a nossa parte. Porque a nossa sociedade favorece a gente. Eu tenho que admitir que sim. Só que a gente fica tão agarrado, né, nos nossos privilégios. A gente não quer abrir mão. Aí a gente fica inventando racismo que é velho, fica inventando que sofreu racismo de um negro que foi racista. Aí depois a gente fala assim, mas os próprios negros têm racismo entre eles. Óbvio, né, gente? Desde que nasceu, escuta só atrocidade. Claro que a gente acredita. O que é isso? Cultura. Culturalmente a gente escuta desde que nasceu que tem cabelo branco, cabelo branco. Eu morro de ódio desses. É ódio mesmo que eu tenho, gente. Isso mexe comigo de uma maneira que hoje eu tento não brigar mais, mas eu já bati boca. Já quase saí nos tapas com uma pessoa uma vez por causa disso, sabe? A pessoa que falou que era mimimi, a pessoa falou que não, o trem tá tão feio que até a Juliana Paz agora está sendo obrigada a fazer a transição do cabelo dela. Eu falei assim, obrigada. A Juliana Paz está sendo obrigada a fazer a transição. Aí eu fui pesquisar, né? Juliana Paz transição, porque ela está sendo obrigada mesmo. Em lugar nenhum estava escrito que a mulher foi obrigada. Olha a mente racista, uma pessoa que não quer abrir mão dos seus privilégios. Ela transforma uma escolha de uma pessoa em uma imposição social. Culturalmente, essa pessoa escutou isso a vida inteira, ela está reproduzindo, só que ela tem responsabilidade. A gente tem responsabilidade pelo que a gente faz com aquilo que a gente está reproduzindo. Então não tem também andar de desculpa, não. Ah, mas é que a minha cultura é assim. Né? Pelo amor de Deus, hoje em dia tem um tanto de acesso aí para poder mudar de ideia, para poder aprender. A gente pode mudar sim, e é responsabilidade da gente, antes de julgar qualquer pessoa, ir lá e escutar essa pessoa. Vou dar outro exemplo cultural. A gente que defende os direitos das mulheres, quando a gente vê uma mulher tendo que usar hijab lá no país muçulmano e que ela tem que se submeter entre aspas ao marido, a gente acha um absurdo, não acha? Só que vocês já se deram o trabalho de escutar uma mulher muçulmana falando para entender a perspectiva dela? Se ela realmente se sente explorada? Se ela realmente se sente submetida? Pois é, eu também tinha esse preconceito, tá? Tem que escutar no YouTube, gente, é só. Eu nem sei o nome dela, mas tem uma que até ela é bem influencer. E ela conta essas coisas, ela conta. E ela parece ser super empoderada, mesmo seguindo as regras lá, que elas têm que seguir. Porque ela faz porque ela quer, ela consente com isso. Faz parte da cultura dela, então ela não se sente submetida. Óbvio que nesse caso ela não é violentada não, tá? Pelo menos ela não fala que é. Agora, claro, culturalmente falando, a gente sabe que tem países que mutilam os genitais das mulheres, é cultural. Só que esse tipo de coisa a gente já tem que começar a questionar, né? Porque está violentando um corpo, está matando um corpo. Aí eu acho que a ONU tem mais que obrigação mesmo de intervir nisso. Porque eu também morri de uma cultura também não. Né? Mas tirando isso, são coisas que não violentam o corpo, né? Só limita às vezes as possibilidades de escolha. Só que eu não sei. É no YouTube, eu sou viciada no YouTube, eu não sei onde eu vejo as coisas que eu vou vendo um atrás do outro. E às vezes eu não sei de onde que eu conheço, mas eu vi lá no YouTube também. Uma outra mulher, não é essa que é influencer, ela comentando, não foi a mulher, foi uma pessoa que conviveu, uma jornalista, que conviveu com uma muçulmana há um tempo para fazer uma matéria. Eu só sei a história, gente, eu não sei os santas, quem são. Que tem um negócio, né? Um ponto lá, comentando santos, eu não sei quem são as santas. Eu vou falar só um milagre. E aí ela conversando, lembrei. É aquela do esporte, gente, que fala de esporte. Depois eu vou lembrar o nome dela. Não. Ela era da Globo e ela foi para outro canal. Depois eu lembro.
lá do Catar, na Copa do Catar, e aí ela conversou com essa mulher muçulmana, e a mulher muçulmana ficou pasmada dela ter que largar o menino dela em casa sozinho, não estar lá com o menino dela, ter que estar trabalhando, porque o que essa muçulmana queria era justamente estar lá com o menino dela, e que ela não queria outra coisa. Então, ela achou aquilo muito interessante, ela falou assim, acima de tudo é o respeito ao que cada mulher quer. Então, como que a gente transmite isso para as pessoas? E eu espero que eu esteja aqui hoje fazendo uma transição, e não só um ensinamento, se a gente não se deu a chance de admirar aquela coisa, se a gente não se deu a chance de quebrar os paradigmas, que a gente não deu a chance de falar, não, eu estava errada. Né? Quantas vezes eu tive que admitir que estava errada? Eu lembro essa minha desconstrução de entender que tinha diferença de cor, sim, que tinha consequências, foi a base de choro. Eu e a Ana Luzia, essa rainha Ana Luzia do reinado, ela também faz parte, ela é uma das fundadoras do Encontro de Cultura, e eu lembro da nossa conversa e eu chorando, sabe? E foi uma coisa assim, muito que tocou no meu corpo, tocou na minha subjetividade, e mais ainda, por que eu nunca tinha percebido isso antes? E que enquanto eu não percebi isso antes, eu não pude fazer a luta antirracista, porque enquanto eu estava achando que todo mundo era igual, não tinha por que lutar, tinha? Não tinha. Eu só falava de racismo muito secamente, né? Contra, né? Eu era contra, mas isso não me afetava subjetivamente. Então, como que a gente transmite, né, a África para os nossos alunos sem preconceito se a gente não trabalhou o nosso preconceito? Outra coisa, não adianta falar que a gente não é preconceituoso. Se a gente nasceu num país muito preconceituoso, gente, como é que a gente vai ser? É culturalmente, racismo estrutural é isso, culturalmente racista. Se a gente está inserido nessa cultura, a gente só não é racista na medida em que a gente faz muito esforço. A gente tem que ficar se perguntando, será que eu estou sendo racista? Será que eu realmente estou dando oportunidade para todo mundo? A gente tem que fazer essa pergunta, de vez de ficar falando, eu não sou, não. Nossa, eu tenho também implicância com esse povo da internet que fica falando que não é. Faz ato racista e não está falando que não é. O seu ato já mostrou você. É melhor você falar assim, fui. Como é que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para não reproduzir? É melhor do que começar defensivo. Gente que fica muito na defensiva não tem preguiça, eu vou te falar a verdade. Gente que fica na defensiva, eu tenho preguiça se eu não brigar com a pessoa. Hoje em dia eu tento não brigar, eu tento sair fora, sabe? Porque senão sai do tapa mesmo. Porque o trem que me dá, me tira do sério. Me tira mesmo do sério. Porque isso mata as pessoas. Isso mata, subjetivamente, mata os corpos. Qual que é o corpo mais violentado? Da mulher preta. Qual é o jovem que é mais mortuado? Aqui a gente não vê isso, por isso que a gente fala assim, não, isso não existe não. A gente não vê isso aqui no Rio, né? Não vê nitidamente. Mas quem que morre mais na favela? Claro que é o negro, porque também é a maioria que infelizmente teve que ir para lá. Quando eles foram escorraçados das fazendas, né? Com a bendita legal, a lindona da princesa Isabel, é outra que eu tenho ranço. Não foi por causa dela. Se teve abolição, não foi por causa dela. Foi graças ao povo preto que lutou. E, inevitavelmente, ninguém queria fazer mais nada de acordo com o Brasil, nem comércio, ela teve que assinar. Aí ela assina, o que acontece? Sai fora daqui agora. Não pode pegar nenhuma panelinha. Você não pode pegar nada. Some daqui. E vai para onde? Aí quer esperar que tenha oportunidades iguais. A nossa falsa liberdade, né? A Capitã Pedrina, toda vez que canta, né? Então, tem uma toada que fala da liberdade, né, do negro, e ela só fala assim, será? Tipo assim, né, que teve a assinatura da Leal, ela só completa isso por conta dela. Será? Isso dói demais na gente. Isso me dói muito, né, de pensar que até hoje, 500 anos depois, não sei quantos aí, que eu sou péssima de conta, muitos anos aí, poucos anos na verdade, pouquíssimos perto do tanto de tempo que foi escravocrata, a gente mais tem tempo de vida do Brasil. A vida do Brasil tem mais anos em que a gente foi escravocrata do que não escravocrata. Então a nossa luta tem que ser muito grande mesmo para mudar isso. E como que a gente vai mudar isso?
com a educação, ensinando as crianças, vocês professores e nós, que eu também tenho que ensinar lá no meu contexto, tenho que ensinar na minha casa, tenho que ensinar para os meus sobrinhos, tenho que. Isso aí não é escolha, não. Muitas coisas a gente escolhe, tá? Eu sou a pessoa que mais defende as escolhas das pessoas. Mas isso não é muito mais uma questão de escolha, não. É uma questão de dever ético. É um dever ético nosso fazer uma transmissão. E para fazer transmissão a gente tem que ir para além do estudo meramente formal de uma matéria. A gente tem que realmente querer lá aprender com aquele povo e se sensibilizar. E se caso aquilo ainda não te fez mudar nada, continuar tentando. Ouvir as pessoas certas. Infelizmente, às vezes a gente vai encontrar umas pessoas que não vão abrir muitas caras para nós, não. Então, nem toda pessoa que está lá na luta antirracista, nem todo mundo vai abrir a cara para a gente, mas eu entendo eles porque o nosso povo branco fechou a cara muito para eles também, e agora a gente quer que eles abram a cara para nós? Do nada, assim? Não é? Claro que não, né? Nem eu que sou mais boba, que acredito no mundo cor-de-rosa, tem mais que fechar a cara mesmo. Porque se abrir a cara pode ser explorado, tem que fechar. Só que aí tem outras pessoas que já conseguem acolher a gente melhor. Então vai para esse grupo que acolhe a gente melhor. Eu não vou ficar insistindo com uma pessoa, não. Não vou violentar essa pessoa mais uma vez. Não, né? A história dela já é muito violentada. Então, como? Então, é isso que eu estou tentando aqui dizer. Como transmitir? Né? A gente só transmite a partir do momento em que a gente se dá a chance de se confrontar com essa outra cultura. Não que a gente tem que mudar, mas se confrontar com ela. Porque senão a gente fica só no nível do ensinamento frio. Porque a transmissão, ela tem a ver com equívoco, ela tem a ver com... Eu não entendo isso muito bem. Igual eu estou aqui falando com vocês, eu não entendo isso muito bem, que o racismo ainda tem furos a esse meu saber. Eu ainda não sei tudo, mas do que eu sei é isso aqui. E que tal a gente aprender junto? Então a gente pode propor isso para os nossos alunos. Vamos aprender junto? O que vocês já pensaram sobre isso? Então transmitir essa nova cultura é suportar ouvir do aluno negro a violência que ele sofre. Isso é transmissão, vai além do ensinamento. A gente não tem indígenas aqui, mas a gente poderia ouvir do indígena o que é ser indígena. Se a gente um dia tiver a chance de estar perto de uma mulher muçulmana, aprender com ela. Se vai dar aula para aluno da zona rural, aprender o que é ser da zona rural, o que é ser da cidade, porque é diferente. Não é nem melhor nem pior, só diferente. É entre lugar. Eu gosto de entre lugar por isso, porque não tem mais e menos, né? Tá todo mundo aqui, ó, com o seu saber, com o seu conhecimento, nesse entre alguma coisa acontecendo. Então, para a gente transmitir, a gente tem que consentir com isso. Não é ficar falando, eu sei tudo da África, não sei nada, sei muito pouco, perguntando que eu acho que eu deveria saber. Eu sei muito pouco sobre o tanto de outros povos, mas o pouquinho que eu sei eu posso levar uma outra coisa aí para as pessoas. Agora, se eu ficar naquela de que eu tenho que ensinar, eu vou hoje ensinar os povos muçulmanos, então os povos muçulmanos são assim, são assados, são aqui. Pronto, acabou a aula, vamos embora. Se a gente vai no nível da transmissão, a gente vai fazer pergunta embaraçosa, a gente vai aceitar as perguntas embaraçosas, a gente vai entender, vai suportar que aquele assunto é difícil, vai suportar, às vezes tem que ouvir de uma pessoa, não concordo com nada que você está falando, realmente a luta antirracista é mimimi. E aí você vai segurar aqui, voar na pessoa e vai tentar. Então me fala um pouco do que você acha que é isso. Né? Você se contém, respira e tenta aprender com a pessoa. Então a transmissão, ela vai além do conhecimento puro. Ela busca a experiência, ela busca tentar entender a outra pessoa. Ela aceita que a gente tem furo, ela aceita que a gente não sabe tudo. Porque para a gente aceitar também que é racista, a gente tem que aceitar que a gente não sabe tudo, que a gente não é perfeito, que a gente erra, que a gente se equivoca, que a gente, infelizmente, tem esse lado horroroso, humano,
Não, né? A gente tenta controlar, mas que não, tem hora que a gente não suporta certas pessoas, não suporta, não. Então a gente tem que admitir isso. E na transmissão, isso vai junto também. Na transmissão não vai só conhecimento, vai algo nosso. Algo nosso vai ali nesse ensinamento. Algo seu vai ali. A transmissão é muito mais bonita, eu acho. Porque imagina algo seu chegando lá naquele aluno, não é só algo do livro. Algo seu foi ali. Algo seu foi colocado no mundo. Aí algo seu transforma a cultura. Olha o entre-lugar aí, entre a cultura e cada um de nós. A gente se coloca, a cultura está aqui, a sociedade está aqui, a gente se coloca e nesse entre-lugar aqui a gente modifica uma realidade. Isso é bonito demais, não? Eu acho incrível isso não, de algo de seu. Que é aquilo que é mais nosso, né? Então na transmissão isso vai também. Não vai só o conhecimento frio. Vai a nossa subjetividade junto. E a gente, querendo ou não, a gente transmite. Transmite, gente. Se você não trabalhar essa questão, por exemplo, das africanidades aí com você, o que você vai transmitir sem perceber, às vezes é o racismo, às vezes é o preconceito. Porque sem transmitir a gente não fica. A nossa subjetividade vai, a gente querendo ou não. Mesmo quando é na frieza, porque eu acho que até a frieza transmitia-se. E essa aí, ó, não gosta do assunto, não. Tá fria, que a gente sabe, gente. A gente sabe quando a pessoa está envolvida com coisa e quando ela está só. Tá pra vir, gente. É super pra vir. Lá no TCC a gente vê isso direitinho, viu, gente? Vocês que vão fazer TCC aí, a gente sabe direitinho quem escreveu, quem escreveu. Viu? Só no jeito de falar. Tem gente que paga, né, por ter que fazer o TCC, é uma pena, porque o TCC é uma chance tão grande de você transmitir alguma coisa que foi muito legal para você ao longo da faculdade. Você vai procurar, conhecer, pesquisar, buscar conhecimento que estamos explicando. E a gente saca direitinho, gente, até o jeito que a pessoa entrega o trabalho é diferente. Você entrega, assim, ó, uma vez, menino, foi aqui na Fel, chegou comigo e falou assim, aqui ó, eu trouxe você ler, que eu ia ser da banda. Aí eu falei assim, Jesus. Aí eu peguei com o mesmo cuidado, né? Eu falei assim, olha, isso é algo dela, olha como é que ela entregou. Ela entregou com muito, como se estivesse entregando um menino mesmo, né? E eu recebi com o mesmo afeto. E aí, vieram as apresentações, né? Aí os que nem me entregaram, deixaram esse caminho, né? Você vê que não tem brilho no olho, não tem tesão mesmo, não tem envolvimento com o assunto. Então, ou seja, transmite o quê? Não desejo, né? A gente transmite. A gente, querendo ou não, a gente transmite. Isso escapa. Não está nas nossas mãos. Isso escapa. Não estou julgando, não, tá, gente? Quem quiser pagar, paga. Só estou querendo te dizer que dá para saber, viu? Quem está acostumado, principalmente eu acho assim, quem está acostumado a ter desejo, né? Porque eu trabalho com desejo. O meu psicanalista faz o desejo da gente surgir, né? Então a gente tem nas entrelinhas, infelizmente, a gente sem querer vê, né? Falando infelizmente, porque eu não estou ali para analisar todo mundo. Mas a pessoa transmitiu, eu captei, né? Eu não vou intervir nela, mas a gente capta às vezes, não o tempo inteiro não. Mas nesse caso em questão, eu estava ali também como avaliadora, então a gente capta, né? Então, a gente transmite querendo ou não. Então, como que a gente vai transformar? E a Joyce começou bem, né? A educação transforma. Como que a gente vai transformar essa cultura nossa, opressora, racista, exploradora, que violenta as mulheres, que mata os negros, que diz pra gente que a gente tem que ter, que para ter sucesso só tem que ter dinheiro. Como que a gente vai mudar essa cultura se a gente está, às vezes, falando uma coisa, mas transmitindo outra? A gente está lá no dito seco, mas nas entrelinhas está mandando outra mensagem. Como que a gente vai falar da África
se em pequenas atitudes ali da escola a gente tem atitudes racistas? Como que a gente vai mostrar para os nossos alunos que sim, a gente precisa estudar, porque esse povo também participou da nossa colonização? Tanto quanto os japoneses, que tem bairro lá em São Paulo, né? São Paulo tem um bairro de fulano de tal, de várias etnias, né? Que bonito. Cadê o bairro dedicado à etnia africana? Cadê? Então, a gente só vai conseguir transmitir para os nossos alunos que a gente precisa estudar porque eles foram muito importantes na nossa Constituição, se a gente experimentar isso, se a gente acreditar nisso, se no nosso dia a dia a gente tiver atitudes que realmente valorizam isso. Não adianta nada falar assim, não tenho nada contra gay. Aí quando vem, chega num lugar que fala assim, uai, aqui só tem LGBT. Ah não, não tem preconceito contra gay não. Mas foi a primeira coisa que viu quando chegou no lugar. E fala assim, nesse tom, você está transmitindo o quê? O que você transmitiu? Para a mesma pessoa que te ouviu. No momento você fala que não tem preconceito. E no outro você faz um comentário desse, você transmitiu onde? Tá óbvio, né? Então a gente transmite as coisas naquilo que escapa, naquilo que a gente não falou sem querer falar. Então não adianta muito se no enunciado, naquilo que está explícito, vocês ensinarem algo que pode modificar a cultura, se na prática vocês transmitirem outra coisa. Aí eu me incluo aí. Não adianta nada a Marina ficar fazendo live se na prática ela continua com atitudes racistas, homofóbicas. A homofobia também foi uma coisa que eu tive que aprender muito. Eu nunca fui das psicólogas que promete cura, não. Eu acho um absurdo. Cura gay, isso não existe, porque não é doença. É um modo de ser no mundo, não é isso que eu falei? Mas eu também já tive que romper com vários preconceitos que eu tinha. Como que eu fiz isso? Escutando essas pessoas. Não foi na teoria, não. Foi com as pessoas. A teoria só ajuda. Quem ensina mesmo são as pessoas. Então, o que eu queria transmitir para vocês hoje é que, para transmitir uma nova cultura, né, para transformar a nossa cultura, né, nesse entre-lugar, ao ensinar uma cultura nova, a gente causar alguma coisa, mudança nessa nossa cultura, nessa estrutura que a gente precisa modificar, vai ter que ir além do conhecimento dos livros, vai ter que rever atitudes, vai ter que rever pensamentos, tendências, preconceitos, seu modo de ser, você vai ter que tocar nisso. E isso às vezes dói. Só que a gente não está sozinho, tem vários grupos aí. Então eu posso até indicar. Eu tenho minha turma que me ensina sobre o movimento negro, eu tenho minha turma que me ensina sobre o movimento indígena, eu tenho minha turma que me ensina sobre LGBT. Eu não tenho turma ainda que me ensina sobre as mulheres muçulmanas, essa é só na internet mesmo, né? Mas esses outros grupos aqui, eu já tenho pessoas mesmo aqui, pertinho de mim, para poder me ensinar. Então existe lugar para amparar a gente. A gente não vai desamparar. Né? No meu caso, quem mais me ampara é o meu conjunto e o reinado. Porque é onde eu tenho mais proximidade, né? E é onde a gente mais experimenta, é onde mais tem a ver comigo também. É a causa que mais tem a ver comigo por alguma razão de ancestralidade que eu não sei explicar. Mas meus colegas já falaram que eu não preciso explicar, que está tudo bem. Né? Porque eu me sinto que eu não sei geneticamente se eu tenho. Mas, para além disso, eu com certeza tenho uma ancestralidade negra. Porque tudo da cultura africana mexe muito comigo como se fosse familiar. Sabe? Como se, tipo assim, isso me pertence. Eu já fui nesse lugar, sabe? Em algum momento, isso já teve muito a ver comigo. E hoje eu busco essas coisas porque me fazem muito bem. Capoeira, reinado, tem tudo a ver comigo. Tambor me chama, sabe? Quando eu escuto tambor, é como se eu escutasse um chamado, sabe? E isso é o que importa, né? Eu tenho um professor que falou comigo, que falou assim, ancestralidade tem muito mais a ver com afeto do que com genética. E isso também a gente tem que transmitir para os nossos meninos, né? Que a gente tem algo
que está aí para nós. Então, transmissão é um conceito muito complexo, né? Mas eu não sei se eu cheguei a conseguir explicar direito, que é isso que vai, o mesmo sem a gente querer. Então, mesmo sem querer, a gente transmite alguma coisa. Ensinar, a gente só ensina quando quer. Transmitir, a gente transmite querendo ou não. Então, já que a gente vai estar transmitindo, é melhor rever o que a gente sente aí com as coisas, como é que a gente lida com elas, para ver o que está saindo aí, né? Naquilo que escapa. Certo? E aí, por hora é isso, mas eu queria também ouvir um pouquinho vocês entenderam, não entenderam, o que ficou em dúvida, ou quer completar o que eu falei. Vocês estão muito caladinhos, gente? Você vai ver bagunça que é final de fevereiro. Eu quero só falar uma coisa. A gente usa muito, principalmente com alguns professores, né, dona Naraia, a palavra compartilhar saberes e conhecimentos. Então, eu entendi um pouquinho que a transmissão não é igual a gente usa na escola de agricultura, a gente usa transmissão quando é só cai conhecimento no mundo, mas sem querer saber se você aprendeu ou não. Isso. Mas o seu termo é diferente. É aquele de você ter conhecimento mais sobre aquele assunto, ter uma vivência, uma experiência, ou conviver com alguém que viveu aquele tipo de cultura quando você está passando esse conhecimento. Foi isso que você quer dizer. Também. É o que eu acho importante. Porque a gente poder passar um conhecimento, a gente tem que ter aquela experiência, ter vivenciado, ou ter, no seu caso, aqueles grupos que te ensinam sobre aquele assunto. A gente só pode ter aquele, como é que fala? Ajuda aí, surgiu a falar. Aquele poder de fala, É o lugar a de gente fala, tem né? aquela vivência daquele conhecimento para transmitir. Pensa assim. Estou com lugar de fala também. Tem muito a ver. É porque ninguém melhor para falar sobre um determinado assunto é aquela pessoa que vivenciou aquilo, né? Aquela pessoa que tem aquele lugar de fala, saber a questão dela, não tem o meu. E aí a gente só consegue escutar o lugar de fala do outro se a gente estiver aberto a isso. Subjetivamente, não só teoricamente. Você como pessoa tem que estar aberto, não só como intelectual. Não é só para saber o conhecimento. Ah, não, eu vou lá na África só para pegar aquele conhecimento. Você tem que querer experimentar mesmo aquilo na sua pessoa. Aí você experimenta aquilo, você vai falar daquilo de outro modo. Por exemplo, eu dou um exemplo. É diferente quem dança reinado, falar do reinado, é quem só estuda. Eu já apresentei o reinado junto com o Jailson. Ele tem uma experiência e eu tenho outra. Ele é de família reinadeira e eu sou dançadora. A gente já fez um trabalho junto. E na hora de escrever não apareceu muito não, mas na hora de apresentar ficou nítido uma coisa, tipo assim, eu não falei, eu falava com a alma, sabe? Eu falava com a alma daquela experiência. Eu não falei teoricamente. Então a transmissão tem a ver com algo disso, de falar com a alma, falar com a subjetividade. A alma não é essa alma transcendente, não. A alma como essa essência nossa, com essa coisinha que é só nossa aí, que mexe com a gente rir, faz a gente chorar. Então a transmissão, ela vai nessa sutileza, sabe? É naquilo que a gente experimenta, naquilo que a gente pensa. Então não adianta nada a gente falar, não adianta nada a gente falar da África, teoricamente, se a gente lá no fundo é racista. Porque o que você vai transmitir mesmo é que você é racista, e não que você achou tão bonito assim a cultura africana. Você pode até falar, nossa, que lindo, mas não dá para sacar que você está só falando da boca para fora. Você não está falando assim que realmente você está achando incrível. Que é só discurso vazio. Na transmissão tem experiência, tem calor, tem. Na transmissão do não preconceito, que é isso que eu estou falando, a gente transmite o preconceito também. A gente transmite o tempo inteiro. Então, às vezes você está falando ótimo da África, que é o que todo mundo fala, né? Infelizmente, outra frase que eu detesto. Nossa, eles são negros, mas são tão inteligentes, são tão bonitos. Eles são negros, mas olha a cultura da África, como é que é. Tem uma mulher que eu tenho ranço dele. Ranço, por causa de uma história de 15 segundos. Uma tal de Rafa Kalimann. Eu bloqueei ela. Gente, eu bloqueei as pessoas. Eu que bloqueei eles, tá? Pra não chegar nada desse povo.
Ela participava de uma ONG antes de entrar no BBB, né? Antes de entrar no BBB, ela fez no seu branding. Não sei se é por isso não, tá, gente? Estou jogando. Estou sendo preconceituosa com ela. Ela participava de uma ONG na África, aí tem uma story dela, né? Tem um negócio no reality de story assim, com aquelas unhas super grandes. Aí ela lá fazendo uma história, ela assim, ai que gente, ela foi na África, essa ONG, tá? Aí ela, hoje a gente está nesse lugar aqui e tal, nessa cidade, ela é um pouco menos civilizada do que a outra, e deu uma risadinha. Essa frase me fez brincar. Eu devo cancelar. Entendeu? Olha a frase. É mais civilizado. O que é ser civilizado? Claro que ela pagou, né? Eu acho que eu mandei mensagem. Eu respondi essa história, tipo assim, como assim civilizado? O que você está querendo dizer com isso? Eu mandei e bloqueei. Né? Ela pagou tudo, na verdade. Hoje em dia nem tem lá escrito mais que ela participa dessa ONG, né? Ela já ganhou o BBB, né, gente? Há um preconceito. Pois é, ela estava ali meio que vivenciando aquilo, mas não conseguiu absorver nada de bom, nada de aprendizado daquela cultura. Exato. Mas quando é só de aparência, só para mostrar que fez aquilo. Isso é Mas as pessoas que estavam naquele meio, tá? Em vez de estar lá buscando um aprendizado, conhecer aquela cultura, ela está lá só para poder mostrar a imagem dela, ou ter os seus likes, sei lá o quê. Só para isso que compensa. Entenderam a diferença entre falar e transmitir. Ela está lá falando da África, que gosta da África, que cuida desse povo, mas o que ela transmitiu? O preconceito dela. Então, uma professora pode estar lá falando da África e, de repente, ela transmite isso. Uma frase, gente, acaba com tudo na transmissão. Uma frase. Neste caso, a questão acabou com ela para mim. Mas para algumas pessoas, as pessoas entendem o quê? A pessoa que realmente escuta essa mulher. Ah, África é incrível, mas tem uns lugares que são mais civilizados que outros. Percebe a transmissão? O que ela transmitiu para os seguidores dela? Isso é sério. Ela nem percebeu. No enunciado, ela estava dizendo que a África era incrível. Na enunciação, que tem lugares menos civilizados que outros. Para o ouvidinho treinado, mas e o ouvidinho que escuta tudo que ela fala? Porque ela é influência. Ela tem responsabilidade no que ela fala. Nós, como educadores, temos responsabilidade no que a gente fala. Então, essa que é a diferença. Vocês captaram bem com o exemplo dela, graças a Deus, que eu lembrei. Então, é isso que é a diferença entre transmissão e ensinamento. E muitas vezes a gente ensina muito mais pela transmissão do que pelo próprio conhecimento mesmo, do que aplicar o próprio conhecimento. Tanto é que na psicanálise, tem uma polêmica muito grande da psicanálise, que a psicanálise ela não se ensina, ela se transmite. Porque tem umas pessoas que sabem tudo da teoria da psicanálise, né? Como nunca experimentou ela, né? Como sujeitos, né? São pessoas perigosas a gente se analisar. Então não vai se analisar com qualquer psicanalista, não. Porque tem hoje em dia, como está todo mundo fazendo um estudo atuar, né? E está super em alta, é um mercado super potente esse da saúde mental, então tanta gente fazendo formação sem pagar o preço, que é de fazer a experiência. Então eu posso estudar tudo de psicanálise, mas se eu não fizer a experiência de ser atendido, não adiantou nada. E não é por 5 anos, tem umas escolas que falam assim, você vai se analisar por 2 anos, 5 anos, não, infinitamente, é o tempo que for preciso. Então na psicanálise não tem ensino também, mas a gente gosta mais da transmissão. E a gente sabe direitinho quando é só ensino e quando é transmissão. Quando é transmissão, a gente vai com a nossa subjetividade. Ela aparece ali, não escancaradamente, nem para falar assim, faça como eu apliquei esse método em mim mesma, deu certo, agora eu vou dar um curso aqui e vocês vão. Eu acho barato isso. Eu vou ensinar para vocês um método que cura a ansiedade que eu experimentei.
é isso, né? Eu queria só que vocês entendessem, né? Que a gente só a educação e cultura e a transformação da cultura pela via da educação só é possível pela transmissão, não é pelo ensinamento seco de conhecimento, não. Mas para isso a gente tem apoio, tem amparo, não precisa ir sozinho, não é só chamar a gente de eu, a Joyce. No campo da mulher, a Joyce tem mais referências, né, para poder mostrar onde é que a gente pode ressignificar a violência contra a mulher, vamos falar que ela gosta de apanhar. Como assim, gente? Ela gosta de apanhar? Pode ter alguma coisa que faça com que ela repita essa situação, que ela não saia dali, que vai para além da questão financeira, vai falar que gosta. Que pode ser cultural também, né? Ela cresceu, às vezes, numa situação de violência e ela entendeu que aquela tem que ser a realidade dela, como exemplo lá da mulher muçulmana, né? Pra gente é algo absurdo, que incomoda, mas para ela não é. É algo que é inerente à cultura dela mesma. E que de acordo com elas, nem tem tanta violência física e nem é uma violência, nem chega a ser uma violência psicológica, porque tem um acordo ali, tem um consentimento livre mesmo entre as partes. Então é importante mesmo saber disso. Como que a gente vai saber disso? Procurando aprender com as pessoas, com os lugares de fala, né? Então era esse recado, algo mais. Você vai pegar uma vez, você vai saber do TCC. Qualquer coisa que você dá opinião na matéria dele, eu vou falar, olha, bom tempo para você fazer TCC. Vai chegar nessa vez. Deixa eu falar para ela do jeito que eu acho que é. Eu acho que o TCC é uma grande oportunidade que vocês têm para poder desenvolver um assunto que vocês gostam. TCC é trabalho de conclusão de curso. Então, quando tem lugar que permite você escolher o tema. Então, você escolhe o seu tema e ali você vai fazer um estudo teórico e depois você escreve com o seu jeitinho, seguindo as regras, né? De citação e tudo, mas eu acho que é importante trazer o seu jeitinho, tá? Você escreve com as suas palavras aquele tema, trazendo os autores, as referências. Então é uma oportunidade muito grande de falar de um tema que gosta, fazer uma pesquisa, porque isso é ser pesquisador. Em ciências humanas, isso é que é pesquisa. A gente às vezes está acostumado a pensar em pesquisa, só a gente que está no laboratório, né? Mas nós das ciências humanas, a gente produz muita pesquisa e muita. Só que às vezes a gente nem sabe que está fazendo isso. E outra dica que eu dou é, quando vocês forem fazer trabalhos de sala de aula, trabalho mesmo, faz assim, sabe? Fazendo essa pesquisa, colocando algo seu, escrevendo com suas palavras, porque isso é muito bom, isso é incrível. É melhor isso. Eu já fui professora, é tão triste quando a gente pega um trabalho que é copiado e colado,